Fala galera, aqui é a professora Sandy Falcão de Língua Portuguesa e nesse módulo nós daremos continuidade com o assunto de sintaxe, particularmente meu assunto preferido da língua portuguesa. Meus alunos dizem que tem gosto para tudo, né? Mas sintaxe é o assunto mais legal, gente, de estudar, fala sério. E hoje a gente continua com a sintaxe do período. Nesse módulo nós vamos estudar orações coordenadas, orações subordinadas, certo? Aquele assunto delícia, ó, de estudar, amo mesmo. Então, vamos lá para o nosso slide. O que é o período composto? No módulo anterior, quando a gente falou de sintaxe da oração, nós vimos a diferença entre frase, oração e período. O período é o enunciado composto por um verbo ou mais de um, tá? Quando a gente fala do período composto, ele é composto porque ele tem mais de um verbo ou locução verbal. Se ele tem mais de um verbo, consequentemente ele tem mais de uma oração. Então, nesse assunto de sintaxe, nós vamos analisar como que as orações se relacionam entre si dentro desse período composto. Como é que elas se relacionam? Que tipo de relação elas estabelecem entre si? Quais são os nexos que ligam essas orações, ok? E cada uma delas vai cumprir um papel diferente com relação à outra, muitas vezes, e nós vamos entender então essas relações, porque é disso que trata a sintaxe. A sintaxe trata da ordem dos termos numa frase, numa oração, num período, a relação que esses termos estabelecem entre si, a função de cada um desses termos, e nesse assunto de sintaxe do período nós vamos analisar as funções, as relações entre as orações e não mais somente entre as palavras, como nós vimos na sintaxe da oração, beleza? Ninguém sabia e ninguém viu que eu estava ao seu lado. Olha só, aqui qualquer questão de sintaxe, qualquer análise sintática que eu for fazer, eu preciso encontrar primeiro os verbos. Então, olha só, sabia é verbo, e viu é verbo também, e estava é verbo também. Se eu tenho três verbos, isso significa que eu tenho três orações. Quais são essas orações? Aqui eu tenho ninguém sabia, é a primeira oração, vamos chamar de oração 1. E ninguém viu é a minha segunda oração, oração 2. Que eu estava ao seu lado é a terceira oração, oração 3, certo? Então aqui eu tenho um período composto por três orações. Na segunda frase eu tenho o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Os verbos é e faltará. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Oração 1, o Senhor é o meu pastor. Oração 1. E oração 2, e nada me faltará. Então, eu tenho um período composto por duas orações. Veja que nessas orações, eu tenho uma palavrinha que está fazendo o elo entre essas orações. Olha só, ninguém sabia, ninguém viu. E ligando essas duas orações eu tenho esse i. Ninguém viu que eu estava ao seu lado. Ligando essas duas orações eu tenho essa palavrinha que. Aqui, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ligando as duas orações eu tenho esse nexo aqui, essa palavrinha. Na oração de baixo, quem quer dá um jeito. E aqui eu tenho o verbo quer, dá. E aqui novamente, quem não quer, dá uma desculpa. Tem o verbo aqui e o verbo aqui, certo? Se eu tenho 4 verbos, isso significa que eu tenho 4 orações. Quais são elas? A primeira, quem quer. Quem quer, dá um jeito. Oração 1 e oração 2. Quem não quer, dá uma desculpa. Oração 3 e oração 4. Então, eu tenho um período composto por 4 orações. E não tenho aqui nenhuma palavrinha cumprindo esse papel de nexo, ligando as orações, ok? Dando continuidade. Vamos analisar aqui mais um bloco de exemplos. Volto a dizer, vou responder questão de sintaxe, eu começo procurando o verbo.
Quando você chorar, eu vou estar aqui. Aqui eu tenho chorar e tenho essa locução verbal, vou estar. Sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Aqui eu tenho o verbo, sou, e aqui cabe. Ainda que eu caia, levantarei outra vez. Caia, levantarei. Como você comeu muito, não está com fome agora. Comeu e está. Se você me desse uma chance, não se arrependeria. Desse e aqui se arrependeria. Agora que nós achamos os verbos, a gente vai separar essas orações. Aqui, quando você chorar, eu vou estar aqui. Oração 1. Oração 2. Sou um grão de areia na imensidão. Oração 1. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Oração 2. Ainda que eu caia, levantarei outra vez. Oração 1. Oração 2. Como você comeu muito, não está com fome agora. Oração 1. Oração 2. Se você me desse uma chance, oração 1. Não se arrependeria, oração 2. Dando sequência, nós vamos falar sobre o período composto por coordenação, certo? As orações, coloca aqui para mim, por favor. As orações, elas vão manter relações entre si, ou de coordenação ou de subordinação. As orações coordenadas, nós podemos dizer que elas são independentes entre si, sintaticamente, ok? Então, elas não vão ter uma relação em que uma cumpre um papel com relação à outra, como no caso das orações subordinadas que nós veremos no próximo bloco, certo? Então, dando continuidade, o período composto por coordenação, no período composto por coordenação, as orações coordenadas, elas são independentes entre si, tá? Elas são coordenadas, são ordenadas juntas, estão uma ao lado da outra, mas são independentes entre si. E elas podem ser assindéticas ou sindéticas. No caso das assindéticas, são orações sem o uso de conectivos, que são, os conectivos também são chamados de nexos, tá? E a classe gramatical que vai cumprir esse papel é a conjunção. A conjunção vai cumprir esse papel de nexo coesivo, de conectivo, tá bom? Todos os dias Maria lava, passa, prepara a comida. Veja os verbos aqui, lava, passa, prepara. Então aqui eu tenho oração 1, oração 2 e oração 3 aqui. Oração 1, oração 2 e oração 3. 3 verbos, 3 orações. Só que entre essas orações nós não temos conectivos ligando, nós não temos um nexo, não temos uma conjunção. Esse A aqui, tá? Ele indica a ausência. A ausência do conectivo. A ausência do síndeto, por isso que ela é chamada de assindética, a ausência do conectivo. No caso das orações sindéticas, nós temos sim o uso dos conectivos. E essas orações vão ser classificadas como aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. O grande papel, o grande segredo, aliás, para você analisar, para você classificar corretamente essas orações, as orações coordenadas, sindéticas, é justamente você avaliar esses conectivos, porque cada um deles, cada grupo de conectivos vai estabelecer um valor semântico, uma relação de sentido entre essas orações, e essa classificação é dada justamente com base nessa relação de sentido, ok? Por isso, nós vamos começar vendo agora a classe das conjunções. A classe das conjunções. A conjunção é o principal elemento de coesão textual. E o que é a característica, né? O que é esse elemento da textualidade chamado de coesão?
A coesão é justamente aquela característica que torna o texto coeso, ligado, unido. As suas partes estão conectadas entre si, tanto no nível sintático quanto no nível semântico, tá? E a ligação entre os períodos, os parágrafos, ela é feita em grande parte pelas conjunções. Elas vão ligar o texto estabelecendo relações de sentido. Essa conjunção, ela faz justamente esse papel que eu já mencionei, que é a ligação entre termos independentes ou entre orações, ok? E lógico, assim como com as demais classes gramaticais, se o termo é formado por mais de uma palavra, esse termo vai ser chamado de locução conjuntiva ou conjuncional. As conjunções que ligam orações coordenadas são chamadas de conjunções coordenativas. Conjunções coordenativas, porque ligam orações coordenadas. O primeiro grupo de conjunções coordenativas é o grupo das aditivas. Aditiva porque expressa a ideia de adição. As conjunções mais comuns aditivas são e, nem, tampouco, mas eu posso ter não só junto com a expressão mas também, que também é comum, ok? Entregou o documento e saiu do escritório. Para a gente identificar as orações, a gente vai identificar primeiro os verbos. Então, olha só, entregou, saiu. Entregou, saiu. Eu tenho duas formas verbais, portanto, eu tenho duas orações. A primeira oração é uma oração assindética, entregou o documento. A segunda oração é uma oração coordenada sindética aditiva. Por que que ela é uma oração aditiva? Porque na primeira oração, veja que a ideia de adição é estabelecida por esse conectivo aqui. E qual é a relação entre as duas? Como é que se estabelece essa relação de adição? Vamos entender. Aqui eu dei uma informação, entregou o documento, eu te dei uma informação. E aqui eu acrescento a informação. Eu acrescento algo a mais, entregou o documento e saiu do escritório. Ou seja, eu estou te dando uma informação sobre alguém que entregou um documento, só que ele não só entregou um documento, como também saiu. Ou seja, eu acrescentei a informação da primeira oração, acrescentei outra informação. Então, a ideia de acréscimo, a ideia de adição, ela é estabelecida por esse conectivo e, ok? A conjunção e estabelece uma relação de soma, pois o sujeito pratica as duas ações, tá bom? No caso aqui, a ação de entregar, deixar e respirar não. A ação de entregar e a ação de sair, certo? Não há justiça nem religião. Os verbos há, aqui e aqui. Dois verbos, portanto eu tenho duas orações. Não há justiça nem há religião. Essa daqui é a oração assindética, ela não tem o conectivo. E essa daqui é a minha oração, olha o conectivo aqui, nem, de vermelho, oração coordenada, sindética, aditiva. É o nome completo da criança, certo? Então, essa conjunção, que significa tampouco, eu posso trocar por tampouco, estabelece uma relação de adição, só que é uma adição negativa, pois nesse caso ocorre a soma de elementos negados. Então, segundo o texto, não existe justiça, não existe religião. As orações adversativas, olha esse termo, adversativas, lembra a palavra adversário, não lembra? Ela estabelece uma relação de adversidade, ou seja, de contrariedade, de oposição, de ressalva, de contraste. Eu crio na primeira oração uma expectativa que não se concretiza. Eu crio uma expectativa que não se concretiza. As conjunções mais comuns são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, ok? Coloca aqui para mim, por favor. Para você entender essa ideia, né, esse valor semântico de contraste, basta você imaginar, por exemplo, a seguinte situação. Você, rapaz que está me ouvindo, você tem uma namorada e num belo dia em que vocês se encontram, ela
chega até você e fala: Paulo, vamos supor que seu nome é Paulo. Paulo, você é inteligente, é bonito, cheiroso, engraçado, carinhoso, educado, respeitador, trabalhador, honesto, mas... Gente, se ela disser esse mais, o Paulo, coitado, ele já vai murchar todinho, igual Chaves tendo um piripaque, ele vai murchar todinho, porque ela começou elogiando, e aí solta aquele mas. Ele vai pensar: ih, vou tomar um belo de um pé na bunda. Então o mas, o porém, o contudo, no entanto, entretanto, não obstante, todavia, eles criam essa ideia de oposição. Quando a moça começa a elogiar o Paulo, ele acha que está arrasando. Mas quando ela coloca o mais aí na frase, ele frustra, aquela expectativa que ele criou é frustrada, certo? Então o mas, ele cria uma ideia de oposição. Na primeira oração, criou-se uma expectativa que não é atendida na segunda oração, ok? Voltemos então ao nosso slide. Ela foi ao cinema, contudo, não se divertiu. Poxa, se alguém vai ao cinema, a pessoa vai com o objetivo de se entreter, de se divertir. Contrariando essa expectativa, a moça não se divertiu. Então aqui eu tenho duas orações. A oração 1 é a minha oração assindética, coordenada assindética, e essa daqui, ligada à outra pela conjunção contudo, ela é a minha oração coordenada sindética adversativa, porque cria uma relação de contraste com a oração anterior, certo? Então, aqui introduz a conjunção contudo, introduz aqui a quebra na expectativa que foi criada na primeira oração. A expectativa é que ela se divertisse, afinal ela foi ao cinema, um lugar voltado para o divertimento, para o entretenimento. Contrariando essa expectativa, ela não se divertiu, certo? Então, as orações que são introduzidas por essas conjunções que nós vimos aqui, elas introduzem orações coordenadas adversativas. Essa relação de adversidade, ela se dá com a oração anterior, sempre com a oração anterior. Dando sequência, vamos para as orações alternativas. As orações alternativas vão expressar a ideia de opção ou de alternância. E as conjunções mais comuns, elas vêm em dupla, ou, ora, quer, seja, certo? A exceção é a conjunção ou, porque ela pode vir em dupla, mas também pode vir sozinha, certo? Uma observação sobre as orações adversativas. As conjunções adversativas podem ser deslocadas. Todas podem ser deslocadas. Exceto o mas. Como assim, Cindy? Pode ser deslocado? Veja só, nessa frase aqui, ela foi ao cinema, contudo não se divertiu. Eu poderia dizer, ela foi ao cinema, não se divertiu, contudo, certo? Eu poderia dizer aqui o porém, ela foi ao cinema, não se divertiu, porém. As conjunções adversativas, eu posso mudar a posição. Elas podem ter sua posição alterada, mas o mas, ele sempre vem no início, ele não pode ser deslocado, certo? Cindy, por que isso é importante? Vamos imaginar que eu tenho a seguinte frase. Saímos juntos. Saímos juntos, perdemos-nos, porém. Olha só, saímos juntos, perdemos-nos, porém. Aqui eu crio uma expectativa de que se nós saímos juntos, nós continuaremos juntos. Só que aqui eu frustro essa expectativa, eu contrariando essa expectativa, nós nos perdemos, tá?
E vamos supor que a banca coloca uma frase como essa e diz o seguinte: o termo destacado, no caso aqui o porém, pode ser substituído pela conjunção mas, sem prejuízo para o sentido e para a correção. Gente, se o porém ele vem deslocado, porque o lugarzinho dele original é bem aqui no início. Se ele vem deslocado, eu posso trocar por qualquer outra adversativa, menos pelo mas, tá certo? Então o mas não pode ser deslocado, fica ligado. Continuando com as nossas orações alternativas, veja o exemplo aqui. Ou paga ou eu mando sangrá-lo devagarinho. Misericórdia. Olha só. Aqui, o que essas orações, qual é o valor semântico que elas estabelecem? A ideia de opção. O cara te dá duas opções. Ou paga, oração 1, ou eu mando sangrá-lo devagarinho. Certo? Então, aqui eu tenho orações, olha. Ou paga ou eu mando. Orações alternativas. As duas são sindéticas alternativas. Aqui se estabelece uma relação de opção, de escolha. Se a pessoa pagar, o outro não mandará sangrá-lo. Caso não pague, o outro mandará sangrá-lo. Ora estudo, ora trabalho. Veja, aqui, ligado aqui com a vírgula, aqui eu tenho duas orações que estabelecem a ideia de alternância, certo? Ou seja, atividades que não acontecem ao mesmo tempo, simultaneamente. Isso quer dizer que elas se alternam. Então aqui há a relação de alternância, certo? E elas são introduzidas por esse nexo aqui, por essa conjunção. Quer no prazer, quer na dor. No hino do Flamengo, né, a gente tem seja na terra, seja no mar. Então é esse mesmo sentido aqui, quer no prazer, quer na dor, ok? Importa salientar que às vezes a conjunção ou pode ter um valor aditivo. Então muito cuidado, aqui eu falei para você que o grande lance é identificar o valor, identificar a conjunção, né? É a conjunção que vai te ajudar a classificar as orações. Só que não se prenda, por exemplo, ou é sempre alternativo, não. Olha só, gostava de encher o apartamento de amigos ou sair com a turma. Aqui, não é que isso fosse alternado, não é a ideia de opção. Ele não tem que escolher entre os dois. Também isso daqui não era alternado, certo? Aqui, ele introduz mais uma atividade que dá prazer ao sujeito. Então, a ideia, olha só, mais uma atividade. Então, a ideia de adição, certo? Continuando. Vamos agora para o grupo das conclusivas. As conclusivas, como o próprio nome já diz, estabelecem a ideia de conclusão, de dedução. As conjunções mais comuns são logo, portanto, então, por conseguinte, certo? Ou então o pois, vindo após o verbo. O pois vindo após o verbo. Penso, logo existo. Veja, duas orações aqui. Uma oração assindética e uma oração sindética que conclui o pensamento iniciado na oração anterior. Eu deduzo que se eu penso, logo eu existo, tá? Então, conclui-se o pensamento que está dito, que está iniciado na primeira oração. É uma dedução, certo? Estudei muito, portanto, vou passar no concurso. Veja, ele está deduzindo, está concluindo que será aprovado, tá? Olha, estudei muito, portanto, vou passar no concurso. Aqui um verbo, aqui uma locução verbal, portanto, eu tenho oração 1, oração 1, oração 2. Duas orações ligadas entre si por esse nexo, por essa conjunção, portanto, que estabelece a ideia de conclusão. Então, essa daqui é a oração assindética e essa daqui é a oração coordenada sindética conclusiva. Ok? Outros conectores que também exprimem a ideia de conclusão, que são mais arcaicos, são bem mais formais,
são destarte e dessarte. Tá? Eles também introduzem a ideia de conclusão. As explicativas introduzem a ideia de explicação e podem ser confundidas com as adverbiais causais, as subordinadas adverbiais causais que nós vamos estudar mais na frente. A oração que estabelece essa relação de explicação com a anterior, ela geralmente exprime uma ordem, uma advertência, uma sugestão, uma solicitação. E as mais comuns são as conjunções pois, porque e que. Entrem logo, que a aula já vai começar. Olha, eu estou te fazendo uma advertência. Entre logo, que a aula já vai começar. Certo? Pode ser uma ordem aqui, é mais uma sugestão, um conselho, não é? Para você entrar. E aqui eu explico por que eu disse o que eu disse na oração anterior. Por isso que essa oração aqui é chamada de explicativa. É uma oração coordenada, sindética, explicativa, porque ela explica o que eu disse na oração anterior. Não tenha medo que eles não são de nada. Por que você está dizendo para eu não ter medo? Porque eles não são de nada, tá? Então, aqui, as da esquerda são as minhas orações. Oração coordenada assindética. E aqui é a minha oração coordenada sindética explicativa. Ela certamente vai ganhar, porque é filha do diretor. Olha só, eu estou afirmando que a pessoa, que eu acho que a pessoa vai ganhar, eu estou, como é que eu posso dizer? Eu estou dando uma opinião minha, certo? Isso aqui não é a causa. Eu não estou afirmando que ela vai ganhar. Eu estou expressando uma opinião, digamos assim. Ela vai ganhar, porque é filha do diretor. Ah, choveu porque o chão está molhado. Veja que a causa de o chão estar molhado pode ter sido outra coisa. Mas eu, falante, quando olho aquele chão molhado, eu imagino que choveu. Aqui eu imagino que ela vai ganhar, já que ela é filha do diretor. E aqui eu imagino que choveu, pois o chão está molhado. Então aqui eu explico porque eu falei o que eu falei na oração anterior, ok? Então elas são orações que têm o papel de explicar o que foi dito na oração antecedente. Por isso elas são chamadas de explicativas. Vamos treinar aqui com alguns exemplos. Zé Brasil trabalhou muito, porém foi despedido. Qual é a conjunção aqui? Porém. Se o indivíduo trabalhou muito, imagina-se que ele mantenha-se no emprego. Porém, contrariando essa expectativa, ele foi despedido. Então, há aqui uma relação de oposição. Se há uma relação de oposição, esse porém é uma conjunção adversativa. Se ele é uma conjunção adversativa, ele introduz uma oração coordenada sindética adversativa, que é essa daqui. Minhas plantas não sobrevivem, pois, olha a conjunção, ligando as duas orações, pois não consigo matar as formigas. Veja, eu estou explicando, tá? Eu estou explicando por que eu disse que as plantas não sobrevivem, ok? Não consigo matar as formigas. Então, aqui eu tenho uma conjunção que é explicativa. Ele não tem assistência médica, logo, a conjunção está aqui, logo, sofre de muitas doenças. Aqui eu estou concluindo o pensamento da primeira oração, ou seja, é uma conjunção conclusiva, que introduz uma oração coordenada sindética conclusiva. Fique aqui, porque o coronel Tatuíra já vem e quer falar com você. Olha, tenho duas conjunções aqui. Uma explicativa, eu estou explicando por que eu te disse para ficar aqui. E uma aditiva, porque eu acrescentei mais uma ação. Ele vem e vai querer, locução verbal aqui, vai querer falar com você. Opa. Vai querer falar com você, ok?
Agora aqui nós vamos identificar novamente o valor semântico. É algo que as bancas costumam cobrar muito, certo? Tentou matar as formigas, mas não conseguiu. Olha, aqui eu criei uma expectativa de que ela tentou matar as formigas. Então eu crio a expectativa de que ela consiga. Contrariando essa expectativa, ela não conseguiu. Não. Então há uma relação aqui de contraste, de adversidade. Então aqui, número 1. Ele não sabia se trabalhava ou se tentava matar as formigas. Veja que aqui ele está diante de uma escolha, trabalhar ou tentar matar as formigas. Então aqui há a ideia de alternância. Eu acrescentaria aqui a ideia de escolha. Ele queria ter uma casa e plantar uma horta. Ou seja, além de ele querer ter uma casa, eu acrescentei algo a mais. Ele queria também plantar uma horta. A ideia de acréscimo. Era chamado de vadio, pois trabalhava pouco. Certo? Então aqui eu tenho a ideia de confirmação ou explicação. Ele trabalhava pouco, logo era chamado de vadio. A ideia de conclusão. Então, para resumir, nós temos aqui esse quadro explicativo com as orações coordenadas sindéticas. Tire aí um print dessa tela, ok? Estou dando aí esse tempinho para você tirar um print. Aqui nós temos as orações coordenadas sindéticas, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. Aqui a relação que ela estabelece com a oração anterior, seja de soma, oposição, alternância, conclusão, explicação, e aqui os conectivos mais comuns, certo? Coloca aqui para mim, por favor. Nesse vídeo, nessa aula, nós entendemos o que é o período composto e vimos que ele pode se relacionar. Uma das formas como esse período pode ser constituído é a relação de coordenação entre as orações que o compõem. Essas orações coordenadas, ou seja, ordenadas juntas, não são dependentes umas das outras, sintaticamente, ok? E elas são ligadas entre si por conectivos, e quando isso acontece, elas são chamadas de orações coordenadas sindéticas. Quando elas não são ligadas entre si por conectivos, são chamadas de assindéticas. As orações sindéticas se classificam em 5 grupos, de acordo com o valor semântico que é estabelecido entre as duas orações pelas conjunções. Podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. No próximo módulo, nós vamos ver as orações subordinadas, que podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais, certo? Eu sou a professora Sandy Falcão, esse é o EPP Concursos Online e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!